Olá pessoal, tudo bem? Professor Anderson Freitas aqui com mais um vídeo explicativo e agora vou explicar aqui a resolução 123 do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, que foi publicado no dia 15 de abril de 2020. Essa resolução especificamente ela fala sobre o teleatendimento e dispõe sobre o que então? Essa resolução dispõe sobre o teleatendimento realizado pelo profissional de educação física no território de competência do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Então, todo o atendimento referente à atividade física orientada, seja ela nas suas diversas modalidades, no território do Estado de São Paulo, feito no formato de teleatendimento, ela precisa seguir também as premissas aqui, as considerações dessa resolução, beleza? Então, vamos lá, vamos entender, inclusive, o porquê, quais foram as considerações que o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo assumiu para a construção desta resolução. Dentro das considerações, nós temos aí a considerar o próprio estado de calamidade pública que foi decretado pelo governo federal, as questões do Covid-19, o isolamento social colocado aí pelos órgãos sanitários aí, epidemiológicos, o entendimento da importância da atividade física orientada para a manutenção da saúde e também para o restabelecimento da saúde, a competência legal estatutária do próprio Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, mediante as necessidades de regulamentar a atividade do profissional de educação física no estado, na região aqui do Conselho, né, que é o estado de São Paulo. O próprio Código de Direito do Consumidor, que compreende que a atividade física orientada por um não profissional de educação física representa um risco à segurança e saúde dos consumidores, bem como é colocado pelo Código de Direito do Consumidor, que é um direito do consumidor ser informado quanto ao profissional que está atendendo ele, ou seja, ele precisa saber se você é um profissional formado, né, passou por uma graduação e está devidamente registrado num órgão de classe. Aqui a gente está falando do Conselho Regional de Educação Física no Estado de São Paulo. O próprio Tribunal de Contas da União reconhece o registro profissional enquanto uma garantia de que aquela pessoa que está orientando a atividade física, que ela é capacitada para aquilo, e também o próprio Tribunal de Contas da União reconhece que a fiscalização da atividade física ela é uma garantia à sociedade, a fiscalização de quem é que está orientando aquela atividade física, se é por alguém devidamente capacitado, devidamente registrado ou não. Então, o próprio Tribunal de Contas da União entende a necessidade e a importância da fiscalização. Até o momento da publicação, então, da resolução e da gravação deste vídeo, o CONFEF ainda não abordou a matéria relacionada ao teleatendimento pelos profissionais de educação física e, além disso, nós temos a própria necessidade da sociedade quanto à orientação da atividade física e a necessidade de regulamentar a atuação do profissional de educação física neste quadro restritivo que nós estamos aqui imposto, né, pelas questões aí da pandemia que nós temos no momento. Uma outra coisa é a orientação e a prescrição da atividade física, que é uma atividade exclusiva do profissional de educação física. Então, considerando todas essas questões, o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo resolveu construir, então, a resolução CREF 4SP 123 e considerando, colocando para nós algumas normativas regulamentadoras. Entre elas,
o entendimento de que o profissional de educação física possui competências para a orientação à distância nas seguintes modalidades: a teleconsulta, a teleaula, a teleconsultoria e a análise de metadados. Isso está no artigo 1 dessa resolução. E aí, abaixo do artigo 1, nós temos aí mais 4 parágrafos que explica cada uma dessas modalidades de atendimento à distância. Também, como pode ser feito esse atendimento? Esse atendimento pode ser feito de forma síncrona, ou seja, em tempo real, você marcou com o aluno ali um horário, um momento, e vocês vão estar conectados em tempo real. O que você fala, te ouve ali, né, uma comunicação virtual ali entre vocês, ou por algum outro sistema, tá? Ou o atendimento pode ser feito de forma assíncrona, que é aquele momento que você gravou uma aula e essa pessoa ela vai assistir sua aula depois. Mas aí preste atenção. De repente você fala assim: eu fiz um vídeo explicando um exercício. Eu fiz um vídeo explicando sobre a biomecânica de um exercício. Eu fiz um vídeo explicando sobre a importância da atividade física. Atenção! A resolução coloca que não é somente a prescrição do exercício. No caso, eu vou montar uma aula e vou prescrever essa aula para o meu aluno ali. Eu vou conduzir a aula, seja de forma gravada ou, né, ao vivo. A orientação também, ela carrega essas responsabilidades. Então, de repente, você vai fazer um vídeo, até mesmo de divulgação do seu trabalho. Então, você precisa atender os quesitos aqui que estão sendo colocados e que foram colocados, melhor dizendo, pela resolução do Conselho Regional de Educação Física 123 de 2020. E principalmente, na realidade, aqui nós estamos falando no território aqui de abrangência do estado de São Paulo, beleza? E aí, quais são as obrigações e deveres ainda que você precisa seguir? Primeiro, é um direito colocado pelo Código de Direito do Consumidor, é um direito do cliente, do aluno, do consumidor ser informado quanto ao profissional que está orientando. Então, você precisa informar o seu número de registro no CREF São Paulo. Então, você precisa colocar uma tarjinha, né, ou fala, ou faz um cartaz, não sei como você vai criar essa dinâmica, tá? Você precisa informar o seu número de registro para este aluno. É um vídeo que você vai gravar, tá? Ok, vai gravar, edita o vídeo e coloca o número do seu registro. Então, isso está no Código de Direito do Consumidor. Então, de repente, você pode receber aí uma ação, vamos imaginar assim, do PROCON, né, em relação que você está ferindo o Código de Direito do Consumidor, você está fazendo a orientação ou a prescrição de uma atividade física e não está informando ao seu cliente, ao consumidor daquela informação ou daquela prescrição, o seu número de registro no Conselho Regional, e aqui eu estou falando do estado de São Paulo. E manter um prontuário de cada aluno, cada cliente que você tem. Na própria resolução, traz aí algumas referências sobre quais são as informações mínimas que você precisa ter dentro do seu prontuário. Isso está tudo lá dentro da resolução. Corre lá no Conselho Regional de Educação Física para você dar uma olhada na resolução. Ainda, o que nós temos? A resolução coloca para a gente os princípios relacionados aos aspectos éticos. Nós precisamos entender que, antes de qualquer coisa, seja da regulamentação do teleatendimento ou atendimento presencial, seja uma orientação presencial, uma orientação à distância, nós precisamos ter atenção ao Código de Ética da profissão de Educação Física. Então, olha, sempre considerar o Código de Ética da profissão de Educação Física. Considerar as limitações tecnológicas. Então, muita atenção com as limitações tecnológicas. Porque talvez a falha de comunicação ou essas barreiras
que a própria tecnologia nos coloca, não faz com que você dê a orientação de forma correta ao seu aluno, prescreva a atividade física de forma correta. Então, atenção com as limitações tecnológicas. E mesmo à distância, você precisa garantir a segurança do seu aluno, do seu cliente. Então, olha, eu vou falar sobre um exercício. Então, não é apenas as questões do cuidado com a biomecânica, né? Ou com os aspectos fisiológicos de um exercício, exemplo, para a terceira idade, mas também a segurança desse ambiente, onde esse aluno ele vai se colocar para fazer a determinada atividade física que está sendo orientada, que está sendo prescrita por você. Uma outra coisa, garantir a confidencialidade, privacidade e sigilo cliente profissional. Então preste atenção. E aí fica aqui talvez uma reflexão para você. Olha, será que o meu cliente autorizou direito de imagem? Eu posso, por exemplo, abrir uma live onde que eu estou lá expondo, dividindo tela, expondo o meu aluno num exercício, num movimento. O meu aluno autorizou isso, tá? Então, muita atenção nessa exposição, tá? Porque é direito desse cliente, é direito desse aluno a confidencialidade, a privacidade, o direito de imagem dele, o sigilo da relação professor-aluno, aluno-professor. Então, é preciso ter tudo isso muito bem atendido, muito bem respaldado. E em questões da fiscalização, atenção, o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, respeitando a privacidade do seu aluno, do seu cliente, ele irá sim fazer fiscalizações eletrônicas. Fiscalizações eletrônicas. Então, Anderson, eu só fiz um vídeo explicando sobre os benefícios da atividade física. Ok? Um dos itens que nós vimos aqui, informar o número do registro. Né? Por quem que essa orientação está sendo feita? É para um profissional devidamente registrado no conselho? Cadê o número de registro? Então, olha, não é apenas uma aula, tá? Que você colocou lá numa live ao vivo e compartilhou tela com um aluno ou no Facebook, mas também vídeos tutoriais, vamos colocar assim, de orientações. Então, o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo fará essas fiscalizações sim, tá? Pensando e colocando aqui que em critério de lei a atividade física orientada, seja nas suas diversas modalidades, é uma atividade exclusiva do profissional de educação física e que a orientação por pessoas não registradas no Conselho Regional de Educação Física e que essas orientações, essas prescrições de exercício esteja sendo realizados no âmbito aqui do território do Estado de São Paulo, entende-se que isso é uma contravenção penal previsto no artigo 47 do Decreto-Lei 3688 de 1941 e que é passivo, a pessoa que comete o exercício ilegal de profissão está passivo à prisão ou à multa, qualquer pessoa pode denunciar esse profissional ou melhor dizendo, pode denunciar essa pessoa que está orientando a atividade física e que suspeita que ele não é um profissional ou que gere dúvida. Será que ele é um profissional? Por quê? Às vezes eu não te conheço, né? Você não me conhece e eu esqueço de colocar lá, informar para você no meu vídeo, no meu tutorial, na minha orientação, o meu número de registro. E aí o vídeo ficou muito legal, até foi uma aula restrita, fechada, para um grupo de pessoas, e eu resolvi editar aquele vídeo e colocar enquanto uma divulgação do meu trabalho. Só que eu não informei o meu número de registro. Então qualquer pessoa pode fazer a denúncia, mesmo eu sendo profissional, apenas pelo fato de que eu não informei o meu número de registro, e isso pode gerar qualquer tipo aí de ação ética, disciplinar
dentro do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Qual é a validade, então, dessa resolução? Essa resolução, então, entrou em vigor no dia 15 de abril de 2020, foi publicado no Diário Oficial da União no dia 23 de abril, e ela está, né, em vigor, em validade, foi previsto até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo colocou um tempo limite, até mesmo para entender qual será o comportamento de todas essas medidas. Primeiro, mediante a necessidade aqui restritiva que nós temos imposta pelo coronavírus e todas as suas consequências, e até mesmo o entendimento para essa resolução, como que ela vai se moldar ao longo deste período. Então, ela tem uma validade até o dia 31 de dezembro de 2020. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Foi um prazer compartilhar esse bate-papo aqui, essa explicação sobre a resolução do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, a resolução 123 de 2020, que aborda as questões do teleatendimento pelo profissional de educação física. Te vejo num outro vídeo. Até mais.